Pessoal, além do tema que eu trouxe para a gente discutir hoje aqui, que é essa questão do governo polonês ter se demonstrado aberto a receber armamento nuclear norte-americano no seu território, eu vou discutir outros assuntos tão relevantes, tão importantes e, digamos assim, que revelam contornos tão drásticos quanto este tema da Polônia se mostrar aberta a receber armamento nuclear norte-americano. Claro, no título eu coloquei um tema, até porque não vou colocar todos porque nem cabe na capinha aí do vídeo, eu não sei se tu está escutando em áudio essa análise de hoje, mas são outros temas importantes. Então nos meus 6 pontos de hoje vai ter um que será esse tema da Polônia, mas eu vou trazer outros temas também. Então todos os dias eu trago esses meus 6 pontos e a gente discute. Antes de eu entrar nesse tema da Polônia, porque na verdade o tema da Polônia tem a ver com o aumento da tensão em torno do conflito que acontece dentro do território ucraniano. Então, o tema da Polônia significa o quê? A Polônia se apresentando ainda mais, eu já tenho discutido isso aqui no canal, quanto mais o tempo passa, mais a Polônia está aumentando a voltagem das provocações dela em relação à Rússia, mais ela está buscando aumentar a sua posição de liderança, ou não seria de liderança, ela tenta se apresentar como uma liderança no continente, mas ela tenta se apresentar como uma liderança anti-russa no continente, servindo como uma espécie de ponta de lança da OTAN. Já vou repetir o que eu já falei outras vezes, é uma posição muito complicada na qual a Polônia se coloca, porque os mesmos interesses que apoiam a Polônia nessa empreitada dela de servir como ponta de lança da OTAN, também tem altas críticas e não vê com bons olhos, ou melhor, não veem com bons olhos esses interesses, o governo da direita conservadora polonesa. Então, por um lado, a Polônia tem problemas com a União Europeia, mas por outro lado, a OTAN está utilizando a Polônia, e a Polônia está se deixando utilizar para tentar ganhar algum destaque, como uma ferramenta da OTAN. Então a gente tem que ver como é que essa coisa vai se desdobrar. É mais uma pecinha nesse quebra-cabeça geopolítico aí da Polônia tentando ser uma liderança dentro da Europa. Já comentei aqui que o governo polonês critica a Alemanha por causa das suas posições ponderadas, gostaria que a Alemanha promovesse mais sanções contra a Rússia, atacasse mais a Rússia, participasse mais ativamente do apoio à Ucrânia. Então tem que observar direitinho essa conduta da Polônia e a gente já vai discutir isso nos 6 pontos. Mas antes de eu entrar nos 6 pontos, deixa eu comentar uma outra notícia que apareceu aí, e que ela é bem relevante, e ela revela assim um pouco de como funciona esse jogo da geopolítica, né? Porque na geopolítica existe um componente importante da geopolítica, que é a mídia, a forma como a mídia noticia as coisas. Então existe uma guerra informacional. Tem canais da mídia corporativa que falam sobre guerra informacional, que existe uma guerra de narrativas, que é essa expressão que se usa atualmente, mas ela não se posiciona como uma arma de guerra das narrativas. Então, muitas vezes eu vejo cobertura da mídia corporativa a respeito do que acontece na Ucrânia como se ela fosse um agente isento no processo. Como se ela fosse uma espécie de narrador onisciente, assim, um narrador neutro, que está passando o que acontece na Ucrânia e supostamente daria os dois lados da moeda, falaria. Então é assim, ó, tu vai ver a cobertura da mídia corporativa de toda a mídia corporativa se comporta assim, todinha ela, não tem exceção nenhuma. Neste caso da Ucrânia não há exceção na mídia corporativa, não tem nenhuma cobertura minimamente assim, ó, que tente trazer minimamente o outro lado da moeda. Toda ela está alinhada com essa proposta de servir como uma espécie de aparelho de propaganda da Casa Branca. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Ou do governo Zelensky, que é a mesma coisa. O governo Zelensky é um capacho da Casa Branca. Então, né, falar que defender o Zelensky e defender a Casa Branca é mais ou menos defender a mesma coisa. Então, a mídia corporativa ela age da seguinte maneira. Ela diz, olha, ela fica, digamos assim, ó, no noticiário de 2 horas, ela fica 1 hora e 55 minutos falando sobre a versão dos Estados Unidos, com o pronunciamento do Joe Biden, com o pronunciamento do assessor do Joe Biden, com o pronunciamento do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, fica o tempo inteiro só a versão norte-americana. As coisas separam 5 minutos, quando muito, para dizer, mas a Rússia comentou que também... Então isso seria uma abordagem isenta da mídia corporativa. Daí ela fala, tem uma guerra de narrativa, só que a narrativa que ela dá quase todo o tempo é a versão norte-americana. O que eu tento propor aqui no canal? Eu tento trazer aquilo que a mídia corporativa não traz. É para a gente tomar pelo valor de face todas as informações que saem na mídia alternativa? Claro que não.
mas pelo menos para as pessoas terem acesso a um outro lado da moeda. É isso que eu estou tentando fazer aqui no canal. Para que as pessoas assistam a mídia corporativa, assistam o meu trabalho ou assistam os outros trabalhos alternativos que existem e possam formular um parecer. O que eu percebo assim, ó, como o canal parece que está chegando a mais gente pelo que eu estou percebendo, assim, claro, não é muita gente porque tem uma série de restrições. Uma delas é o fato de eu nem poder escrever palavras aí que eu perco receita. Mas eu percebo que tem mais gente chegando, mais gente se inscrevendo, mas também tem mais gente agredindo. Muita gente, muita gente xingando. Sai daí, para com isso. Atacando, legal, tá atacando. Claro, isso aí é os robozinhos da OTAN. A OTAN falou que ia fazer guerra cognitiva. Então, o que é a guerra cognitiva? É hackear o cérebro das pessoas para que elas virem soldados. Aí quando tu faz uma narrativa fora daquilo que a OTAN propõe, vem um soldadinho aí, o robozinho humano, e ataca. Então eu percebo o quê? Eu percebo que tem gente que não gosta muito de versões que não são versão da mídia corporativa. Eles só querem aquela coisa assim, ó, comoção humanitária, o Zelensky é um herói, o Joe Biden está tentando salvar a Ucrânia, é isso que o pessoal gosta, muita gente gosta. Agora o que eu estou trazendo aqui é uma versão alternativa. Para quê? Para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Ah, vou tomar pelo valor de face? Não, meu conselho é não confie em ninguém, confie apenas na tua capacidade racional de discernimento. Agora, que eu vou trazer o outro lado da moeda, com certeza eu vou trazer. Eu me proponho a isso. Por mais que tenha uma charopada aí comentando, às vezes xingando, isso é do jogo, tá? Vamos lá. Então, um fato que apareceu aí antes de eu entrar nos meus 6 pontos, né, é o fato de que teve uma matéria da NBC News, que ela é uma matéria elogiosa em relação ao fato de que alguns funcionários norte-americanos admitiram que um relatório publicado pelos norte-americanos tempos atrás, não sei se vocês devem lembrar dessa discussão, eu até comentei sobre isso aqui no canal, que os norte-americanos falaram a partir de relatórios que tinham, relatórios entre aspas, assim, né, isso aí é tudo forjado, deve ser forjado numa mesa de bar, os caras bêbados assim, coloca isso aí, coloca que eles têm arma química aí também. Saiu um relatório norte-americano que afirmava que os russos tinham armas químicas e que promoveriam um ataque na Ucrânia. Lembra que eu falei aqui? Inclusive eu falei que quando os norte-americanos dizem que alguém tem arma química e que vai usar, é que porque provavelmente eles vão fazer isso e vão colocar na conta do outro, vão fazer um ataque de falsa bandeira. Então, saiu uma matéria na NBC News elogiosa em relação ao fato de que este relatório é possivelmente um relatório fake, um relatório falso, e que foi uma estratégia de mestre ter usado um relatório falso sobre a Rússia ter armas químicas e que iria utilizá-las, porque olhem que loucura, cara, olhem só que trabalho mental. Porque este relatório fake sobre o fato da Rússia ter armas químicas sem ter certeza alguma, evitou que a Rússia utilizasse as reais armas químicas que os norte-americanos nem sabem que eles têm. Cara, tu sabe qual é o nível de loucura que isso promove na cabeça das pessoas? Então é assim, ó. Isso aí é duplo e pensar, é brincadeira de criança perto disso aí, né? Eu produzo relatórios fake, o que significa o quê? Que eu não tenho certeza se os caras têm armas químicas. Aí eu digo que que os russos têm armas químicas e eles não utilizam as armas químicas que eu não sei se eles têm para atacar a população, porque eu falei que eles tinham armas químicas que na verdade eu não sei se eles têm. Sabe qual é? Esse é o jogo informacional. Isso é uma matéria da NBC News que está ganhando alguma projeção. Acho que isso aí vai aparecer até na mídia corporativa, provavelmente. E muito provavelmente a mídia corporativa vai vender a tese da Casa Branca, assim como a NBC News nos Estados Unidos vendeu a tese da Casa Branca. Então, é um relatório fake sobre um ataque químico fake que evitou um ataque químico real, sendo que, se o relatório é fake, como é que tu sabe que os caras vão... Isso é guerra informacional, A Rússia é boa nisso, os norte-americanos são bons nisso, então a guerra informacional está aí e as pessoas estão se posicionando. O que eu me proponho aqui no canal? Trazer aquilo que não aparece na mídia corporativa para que as pessoas possam avaliar. Quanto mais eu pesquiso temas para discutir com vocês, mais eu vejo a quantidade de informação a qual as pessoas não têm acesso na rede. Em português, muito difícil. Se tu digitar em inglês, mesmo assim vai ser difícil. Então, assim, ó, tem muita coisa que é danada, assim,
Então tem que fazer uma peneira boa, tem que ouvir, tem que pesquisar. Eu estimulo muito a pesquisa, assim, que vocês pesquisem por conta, pesquisem por temas, então, porque o jogo é pesado, o jogo é pesadíssimo, né? O jogo é pesadíssimo. Então vamos lá, vamos entrar nos 6 pontos aqui, vamos discutir algumas notícias desse mundão e vamos falar um pouquinho sobre geopolítica, porque é a proposta do canal falar sobre política e geopolítica. Eu sou geógrafo de formação, também sou publicitário, então por isso que eu toco muito no tema da comunicação também. Sou professor de profissão e publicitário de formação, tá? Isso, embora seja formado em geografia também, mas a publicidade eu exerci menos, né? Eu trabalhei como publicitário, mas muito menos. Eu trabalhei quase toda a minha vida como professor. Trabalhei 15 anos, estou há 15 anos dentro de sala de aula, trabalhando como diretor, professor, coordenador. E nas escolas eu fazia o trabalho publicitário também, de comunicação, até porque eu tinha essa formação, então as escolas já... então tu já pode fazer isso, tá? Sabe como é que funciona, né, a empresa? Vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos entrar nos 6 pontos então. Claro, já estou discutindo os temas. Esse caso da NBC News é fantástico, cara. Eu estimulo que você dê uma pesquisada. NBC News, relatório fake, dá uma pesquisada aí que tu vai achar esse tema bem interessante. Vai na NBC News ver como é que ela tá repercutindo isso. Eu acesso uma porrada de portal, cara. Eu saio pesquisando, vou na Reuters, Al Jazeera, vou em canal russo. Eu saio pesquisando, peneirando para escolher os temas que eu vou discutir com vocês. Vou em canal de investimento. Canal de investimento tem muita notícia, tá? Muita notícia mesmo, sabe? Money Times, Investing, sabe? Tem muita notícia sobre mercado e sobre política. E às vezes é bem mais objetiva do que nos portais... Não estou dizendo para tomar pelo valor de face, estou dizendo que tem muita notícia que é relevante lá, assim, que é um tema mais concreto, sabe? Não essas picuinhas, Lula, Bolsonaro, o resto do jornalismo é muito isso, né? Então sai um pouco dessa discussão besta, assim, eleitoreira, sabe? Vamos lá, primeiro ponto. Um comandante da Marinha norte-americana, então vamos trazer algumas notícias, vamos dar um giro pelo mundo e um dos temas é o tema da Polônia. Um comandante da Marinha norte-americana disse que a China está estudando o caso ucraniano e o comportamento do Ocidente em relação à Rússia. Então, o que o cara está dizendo para vocês? Vou repetir. Um comandante da Marinha norte-americana disse que a China está estudando a resposta ocidental à Rússia por causa do caso ucraniano, por causa das operações na Ucrânia. E por que a China está fazendo um estudo da resposta do Ocidente à Rússia? Porque a China está pensando em promover operações em Taiwan, então ela já está se preparando para ver como o Ocidente vai responder a ela. Vamos decodificar essa merda toda aí. Isso significa que os norte-americanos possivelmente vão induzir um processo no qual vai haver um atrito entre Taiwan e China para que o Ocidente possa responder. Foi assim que aconteceu na Ucrânia. Tanto é que eu trouxe um relatório aqui da Rand Corporation que mostra que já existia um projeto muito anterior, que era de ficar cutucando a Rússia até a Rússia responder à Ucrânia, porque aí a operação ia entrar em marcha, a operação norte-americana de tentar isolar a Rússia. Pelo tom que a coisa está tomando, Taiwan pode ser o próximo palco aí, então vamos observar direitinho esse tema. Segundo ponto, vamos continuar nessa pauta aí. Segundo ponto. Vamos trazer mais uma notícia que dá mais contornos a isso ainda. Hoje de manhã coloquei uma outra notícia lá no canal do Telegram que vai na mesma linha. O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo. Ou tu vai no Telegram e pesquisa Verdade Concreta que tu vai encontrar o canal. A secretária do Tesouro norte-americana, ou do Tesouro norte-americano, disse que os Estados Unidos vão sancionar a China caso ela invada Taiwan. Igual fizeram a Ucrânia, né? Olha, a Rússia vai invadir a Ucrânia, a gente vai sancionar, a Rússia vai invadir a Ucrânia, a gente vai sancionar. Ficaram 2 meses falando disso, tanto é que eu falei que era a invasão era uma invasão em slow motion, né, em câmera lenta. Vai invadir, até que produziram um caldo tão pesado que a Rússia lá pelas tantas, ela respondeu a uma porrada de provocações. Já discutimos tudo isso aqui, já discutiu todo esse tema. Faz mais de ano que eu estou falando sobre as operações ucranianas de provocação em relação à Rússia. Em Taiwan vai ser algo parecido. Aí quando a China tomar medidas, vai acontecer o que está. Só que o rebote de sanções à China, meu amigo, é uma coisa que... Assim, ó, sancionar China e Rússia vai transformar o Ocidente numa bolha, cara, que vai ser pesadíssimo para quem vive aqui. Então, o que eu estou falando aqui? Que os norte-americanos estão falando o tempo inteiro de operação da China em Taiwan. Claro, eles estão falando um tempão, várias vezes já comentei aqui no canal isso, mas estão começando a intensificar isso.
Se ocorrer um acordo de paz na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, é provável que o próximo fronte seja uma maneira de isolar a China. Vamos ver como é que isso vai... Isolar é difícil, né? E, na verdade, o Ocidente é que vai se isolar da China e alguns países, porque eu duvido que a maioria dos países que se encontram no hemisfério ocidental vão querer fechar relações com a China. A América Latina não vai fazer, a África não vai fazer, e logicamente a Ásia que está no hemisfério oriental, muito menos. Então vamos ver como é que a coisa vai se comportar. Terceiro ponto, continuamos falando sobre os norte-americanos se posicionando no que diz respeito a países asiáticos. Agora vamos para a Índia, né? Terceiro ponto, o secretário de defesa norte-americano, que é o Lloyd Austin, já comentei quem é o Lloyd Austin, quando o Biden estava formando o gabinete da morte dele, eu fiz uma análise sobre o gabinete, fiz várias análises sobre as figuras que ele ia colocando ali nos gabinetes, né? Para quebrar um pouco aquela ideia de que o Biden é o sopro de um novo respiro democrático, isso é uma bobagem, né? Isso é uma vergonha alguém defender uma tese dessa. Então, o secretário de defesa norte-americano criticou a Índia por comprar armas russas. E detalhe, eu já falei sobre o Lloyd Austin aqui. O Lloyd Austin é um cara que ele é um representante do negócio da indústria armamentista dentro do governo norte-americano. Então, o Lloyd Austin falar que é contra a Índia comprar armas da Rússia é como a gente diz, chuva molha, porque é lógico que ele vai falar isso. O cara é um representante da indústria de armas nos Estados Unidos, que está num cargo. Ou seja, isso é o padrão que existe, né? O mundo empresarial colocar representantes dentro do Estado. Por isso que eu acho uma bobagem aquela discussão assim, ó, é Estado versus empresa. O Estado é... Cara, são a mesma coisa, velho. Não viaja na maionese, entendeu? Que existe uma liga do Estado contra os empresários. Existe uma liga do Estado com os grandes empresários contra os pequenos empresários e contra os trabalhadores. Isso tu pode dizer, com certeza. Agora, falar que existe uma clivagem entre público e privado, isso aí é... Se tu contar isso para os grandes empresários, assim, o Estado é nosso inimigo, mas eles vão rir da tua cara e vão rir de doer a barriga, tá? Só para ter uma ideia de quão absurdo falar uma coisa dessa. Então o Lloyd Austin criticar a Índia por comprar arma russa, né, não tem... É chover no molhado falar uma coisa dessa, né? Quarto ponto. Agora é o tema que dá título, tá? Falei de outras coisas e também do tema da Polônia, que é importante. O governo polonês, tem que observar o caso polonês, cara, é um caso ali que é um caso complicado. A Polônia, ela já, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, ela já foi uma peça-chave de um conflito mundial. Então vamos observar o caso polonês, tá? Tiago, eu não sei do que tu está falando sobre a Polônia. Dá uma pesquisada aí na Segunda Guerra Mundial e coloca aí Polônia no contexto da Segunda Guerra Mundial e pesquisa um pouco sobre a atuação da Polônia ali, né? É muito mais do que ser porque a Polônia, assim, o cara vai falar de história da Segunda Guerra, a Polônia é um país coitado que foi atropelado pelo Hitler. Não é bem assim, não é bem assim que a banda toca, tá? A coisa não é exatamente assim. Quarto ponto, o governo polonês se disse aberto a receber armas nucleares dos Estados Unidos. Vou repetir, quarto ponto. O governo polonês se disse aberto a receber armas nucleares dos Estados Unidos e também falaram que os norte-americanos podem ampliar o seu contingente de tropas dentro do território polonês. Então a Polônia está se colocando como o país central do sentimento anti-Rússia na Europa. Isso para ganhar uma posição de destaque. Isso é tentar surfar a onda? É. Isso é perigoso? É. Por quê? Porque as mesmas forças que não gostam da Rússia também não nutrem muita estima pelo governo polonês. Então o governo polonês está tentando aproveitar o momento para melhorar sua relação com esses setores que não gostam do governo polonês. Vamos ver como é que a coisa vai se desdobrar, mas eu acho que a Polônia não vai terminar muito bem esse processo, tá? A Polônia está se colocando numa situação muito complicada mesmo. Quinto ponto. Agora vamos para o país vizinho ali, vamos falar um pouquinho da Hungria. A Hungria está tendo uma posição... O quinto e sexto ponto são sobre a Hungria, tá? Então vamos dar uma volta ali pelo leste europeu. A Hungria convidou o Vladimir Putin, cara, se tu não... eu não consigo visualizar os países, então, enquanto eu vou falando, deixa o áudio rolando, abre o mapa mundi e vai ali que tu vai vendo ali, vai costurando, é bem interessante fazer isso. Eu como professor sempre dei aula com mapa, assim, porque um mapa físico, né, não um mapa digital. Levava o mapa nas costas e colocava lá, porque é fundamental, né, essa coisa da espacialização. A Hungria convidou o Vladimir Putin para conversar sobre um cessar-fogo na Ucrânia, e está propondo uma mesa redonda onde tem a Rússia, a Ucrânia, logicamente, a Hungria, claro, a Alemanha e a França.
Então, chamando a Europa continental a formar uma liga para decidir isso, e detalhe, não convidou os Estados Unidos, pelo que eu vi. Então, a Hungria está tendo uma posição interessante, até porque o governo norte-americano quer apiar do poder o Viktor Orbán, que é uma figura da direita conservadora. O Viktor Orbán, ele não tem uma estima muito grande da União Europeia, né? Na verdade eu estou sendo bem ameno aqui. Assim como o governo polonês também não tem. Só que o Orbán está tomando uma posição diferente da Polônia. Podem perceber que é uma posição mais um pé em cada canoa, que é uma posição bem mais robusta. A Polônia está se colocando numa posição muito frágil, de ficar ao lado de grupos que também não gostam do governo polonês. Sexto e último ponto. A União Europeia quer acelerar o bloqueio de fundos do bloco, né, que os países ali arrecadam alguns fundos da União Europeia, e a Hungria e a Polônia recebem esses fundos, inclusive, e a União Europeia também se recusa a repassar esses fundos para a Polônia, tá? Não é só para a Hungria. A União Europeia quer acelerar o bloqueio de fundos do bloco destinados à Hungria. E qual é a alegação? De que não estão tomando as medidas necessárias na Hungria para comprovar o combate à corrupção. Então esse tema da corrupção normalmente é usado para instabilizar os países, basta ver no Brasil. Não estou dizendo que não há corrupção. Estou dizendo que forças estrangeiras usam o tema da corrupção para instabilizar o país e jogar a população contra o povo. A população contra o governo. Tá? Para instabilizar o regime político. Então, no caso da Hungria está sendo feito isso. O Orbán, não estou dizendo que não tem corrupção no governo húngaro, assim como não estou dizendo que não tem corrupção no governo brasileiro. Estou dizendo que as forças estrangeiras aproveitam problemas internos para instabilizar a situação. Entendam direito o que eu estou falando. Então, a União Europeia diz que a Hungria não tomou medidas para combate à corrupção e também disse que a pauta LGBT na Hungria, LGBTQIA+, lá, que tem agora uma porrada de letrinhas ali, disse que o governo húngaro não toma medidas para o combate à homofobia, contra a educação sexual para crianças e assim por diante, e que isso também legitima esse bloqueio dessa verba. Logicamente que essas pautas, vocês acham mesmo que a intenção da União Europeia, que é um covil, que é um antro de sem vergonhas, vocês acham mesmo que estão preocupados com os homossexuais na Hungria? Vocês acham mesmo que estão preocupados com essas pautas LGBT que a União Europeia propaga é só para conseguir ter uma desculpa para vetar países. Assim como a questão da corrupção. Você acha que a União Europeia está preocupada com corrupção dentro da Hungria? Você acha que a União Europeia é a coisa mais corrupta que tem? A Ursula von der Leyen trocou mensagem com a Pfizer, deletou as mensagens, ou seja, essa negociação ninguém sabe o que aconteceu exatamente, e ela é uma figura de proa da União Europeia. Vocês acham então que a União Europeia tem algum apreço pelo combate à corrupção ou pela defesa do LGBT? Pelo amor de Deus, né? Isso aí é viajar muito na maionese. Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho funcionando diariamente. Se não fosse vocês, não haveria. Pode apoiar pelo Apoia-se. O link do Apoia-se, que é uma plataforma digital, está na descrição aqui embaixo. Pode apoiar por boleto ou por cartão, sempre no valor que tu quiser. O link é apoia.se/verdade concreta. Ou tu pode apoiar pelo Pix. A chave Pix, que é uma chave de e-mail, também está na descrição aqui embaixo. E a chave Pix, olha direitinho, tá? Tu pode ajudar no valor que tu quiser, mas olha, confirma direitinho aqui embaixo que tá na descrição que está a chave Pix. É pixverdadeconcreta@gmail.com. Então, dito isso, eu vou parando por aqui e tchau para vocês.